Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Sempre muito bem informada, né? Hoje nós vamos falar de um tema que muitas pessoas estão me perguntando e eu nem sabia responder. Eu falei, vou perguntar para a doutora, né? O que o povo gosta de fazer? Vamos ver, ainda mais quando está aposentado. Pegar um dinheirinho extra. Empréstimo, né? Quem aí não está nos assistindo que nunca fez um empréstimo depois de aposentado, de receber algum benefício? Doutora, é verdade que foi liberado algum tipo de empréstimo aí? Conta pra gente. Essa notícia é o que mais se fala nessa última semana, viu, Solange? O que a gente tem recebido de perguntas se foi ou não liberado? O Supremo aprovou a liberação de empréstimos para os beneficiários do BPC. Só lembra o que é BPC? O BPC é aquele benefício que eu gosto, do benefício assistencial às pessoas idosas e com deficiência, que é um benefício da assistência social, não é um benefício previdenciário. E o Supremo Tribunal Federal aprovou por unanimidade a possibilidade de fazer empréstimo consignado nesse tipo de benefício assistencial nessa última semana que passou. Então agora é lei. Então, já era lei, mas aí entraram-se com uma ação direta de inconstitucionalidade e aí o Supremo brecou isso até julgar se ou não liberar esse tipo de empréstimo. Porque esse tipo de empréstimo consignado não é só para o BPC, é para todos os benefícios assistenciais, incluindo até o Bolsa Família. Você tá brincando? Você tá brincando, então, Solange. Você lembra que numa das entrevistas recentes a gente falou da possibilidade da acumulação do benefício assistencial com os outros benefícios de transferência de renda? Nesta lei que fez essa possibilidade de acumular os benefícios, também veio essa previsão de poder fazer os empréstimos para esses tipos de benefícios. Eu não falei nada na entrevista porque tudo isso estava parado lá no STF para ver se ia aprovar ou não. Mas agora, no dia 11 de setembro... Notícia fresquinha, né? Acabando de sair do forno. Por isso que as pessoas estão comentando desse jeito, Solange. Porque tá assim, né? No plenário virtual lá do STF concluir o julgamento. Porque o ministro relator ele já tinha dado o voto favorável para isso. Mas o Alexandre de Moraes tinha tirado de pauta para ele dar o voto dele, analisar melhor o caso e liberou. Meu Deus! Mas doutora, né, nem tá aqui na pauta, eu vou fazer uma pergunta. E como que vai ser, por exemplo, se a pessoa não pagar esse empréstimo, quem que vai ficar no prejuízo? Então, Solange, essas são as muitas consequências de uma aprovação de uma lei que é difícil essa aprovação ter vindo da forma como veio. Nós, advogados do Previdenciário, estamos fazendo altas críticas a essa aprovação, porque essa lei autorizou o parcelamento, esses beneficiários contrair empréstimos consignados em até 84 meses. Nossa, já vai morrer. Só que esses benefícios têm a previsão legal que é um pouquinho incompatível de manter tantos meses de parcelamento, porque eles podem ser revistos a cada 2 anos. De repente, se a família superou a condição da renda, ou se a pessoa falece, ou se a pessoa melhora da deficiência, de repente ela tem esses benefícios assistenciais suspensos, cortados, mas está com aquele contrato lá com o banco daquela dívida para pagar. Será que o governo não está fazendo isso? Falando assim, não, vamos dar esse dinheiro pro povo, porque... Se a gente parar para pensar, 80 e quanto? 84 meses. Vai dar mais de 8 anos. Né? Então,
Olha aqui, né? Falou assim, não, assustador. Então, não tem nem... A gente está discutindo aqui algo que a gente não tem como a doutora falar assim, ó, se a pessoa não pagar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Não tem. Se a pessoa não pagar, o banco vai cobrar, vai tentar ir atrás dos bens dela para tentar receber. Ela liberou esse crédito. Mas doutora, vamos falar uma coisa. Quem recebe isso tem muitos bens? Não. Então, essa é uma outra que trabalha aí. Então, assim, Solange, essa é a nossa outra crítica ferrenha a essa decisão do STF e até o voto desse ministro relator, porque ele colocou em seu voto que existe uma questão de uma suposta vulnerabilidade social quem recebe esses benefícios, mas que eles podem dispor do seu patrimônio como quiser. Mas Solange, quem está nos programas de transferência de renda da assistência social é porque está em vulnerabilidade social. Como ele pode falar que é suposta vulnerabilidade? É vulnerabilidade social. Quem está buscando esses tipos de benefícios é porque está em vulnerabilidade social. Então, como é que nós podemos endividar essas pessoas dessa forma? E tem valor mínimo, máximo? Então, tá tudo isso previsto agora na lei e também saindo do forno, mais forno ainda, porque eu acho que já estava pronta uma instrução normativa do governo que vai ser publicada já no Diário Oficial com as regras desses empréstimos consignados. Em razão dessa decisão do STF, a instrução normativa que foi expedida no dia 12 de setembro é a número 154. E aí essa instrução normativa fala que o beneficiário desses benefícios assistenciais podem comprometer até 35% da renda desse benefício. Hoje, vamos pensar que o benefício assistencial às pessoas idosas e aos deficientes é no valor de um salário mínimo, 1.320, correto? Então, fazendo as contas desses 35% de comprometimento, sendo que 30% é para os empréstimos consignados e 5% é para a questão do cartão de crédito consignado. Tudo isso vai dar um total, que eu fiz a conta aqui para quem estiver nos assistindo, de comprometimento em torno de R$ 434,97. Veja, de uma renda de 1.320, comprometer mais ou menos R$ 434,97, considerando os valores dos juros que vai cobrar tudo, esse valor pode até chegar a R$ 467 de desconto do benefício todo mês. Veja como é um valor considerável de desconto, não é? Essa instrução normativa trouxe à disposição de que vai ser aplicado os juros, em princípio, aquilo que está previsto lá no Banco Central de 1,91%, tá? É um juros baixo, é o melhor juros que tem dos tipos de empréstimos consignados, tá? Aí o Ministério orienta aos beneficiários para procurar pesquisar entre as instituições financeiras aqueles que tiverem as melhores taxas de juros, quer dizer, as taxas vão variar de banco para banco, entendeu? Lá está prevendo essa taxa mínima de 1,91, mas cada banco trabalha com um tipo de taxa. Essas taxas estão previstas no site do Banco Central. O percentual que cada banco está autorizado pelo Banco Central a aplicar de juros. Mas precisa pesquisar muito. São pessoas simples, são pessoas com uma simplicidade muito grande, difícil essa compreensão de procurar Banco Central, de fazer todas essas pesquisas em bancos, né? Mas assim, está tudo isso previsto agora nessa nova legislação, nessa instrução normativa 154, que liberou esses empréstimos consignados para os benefícios assistenciais. Essa lei saiu em junho,
Mas aí um partido entrou com essa ação direta de inconstitucionalidade lá no STF, justamente alegando isso, como liberar empréstimo para pessoas em vulnerabilidade social, né? Isso pode colocar essas pessoas de baixa renda numa dificuldade maior ainda, ao invés de colaborar para suprir as suas necessidades, pode aumentar a vulnerabilidade do público, né? Esse comprometimento nesse tanto da renda de quem já está em dificuldade é de se pensar, né? E assim, serve como orientação para quem é beneficiário desses tipos de benefícios assistenciais, de melhor organizar o orçamento, tentar equalizar as despesas com a receita do benefício e não fazer esse superendividamento. Então, na realidade, porque nós percebemos assim que o ser humano, né? Muitas pessoas adoram o empréstimo. E aí não vai pensar nas consequências que vai ter, que nem a doutora acabou de falar, né? Porque depois vai acabar descontando, né, determinado valor que ela não vai receber quase nada. E quando você empresta dinheiro, você empresta ou para comprar alguma coisa ou para pagar alguma coisa e o dinheiro vai embora. Isso. Então, né? Agora tem a outra questão ainda. 82, 84 meses aí para pagar. E se a pessoa, né? O benefício for cessado? Aí é prejuízo para quem emprestou. Então, imagina. Coloca a pessoa numa complicação maior ainda, né? Devendo para banco. Então, como que ficamos, doutora? Foi aprovada a lei. O STF falou que essa lei está dentro da regularidade de lei, que é possível os beneficiários da assistência social contrair empréstimos consignados. O empréstimo consignado é aquele que é retido na fonte. Então, a partir do momento que você contraiu esse empréstimo, no banco que você recebe o benefício, já vai vir descontado. Não tem como fugir desse desconto. É dinheiro certo pro banco que tá. E a pessoa não tem como fugir desse desconto do benefício, certo? Então, quem tá nos assistindo, vamos prestar muita atenção, né? Às vezes você pensa aí que você eu vou fazer esse empréstimo, vai ser bom para mim, mas também você tem que pensar lá na frente, né, doutora? Só para relembrar quem está nos assistindo, não sei se a Solange lembra, o ano passado nós falamos desse tema, que o governo anterior havia também liberado esse tipo de empréstimo consignado para quem tinha o benefício assistencial. E assim, na prática, aqui no escritório, de tudo que a gente trabalha com esses assistidos, o que a gente observou é a prática do escritório que trabalha com previdência e com esses tipos de assistidos. Muitas pessoas, pela sua simplicidade, foram enganados por muitos bancos, tá? Além do banco prever uma taxa de juros maior do que está previsto lá no Banco Central, esses bancos e instituições financeiras, essas instituições de crédito embutiram muitas dessas contas, destes empréstimos, seguros, taxas, e assim, complicando muito mais a vida dessas pessoas, entendeu? Porque de repente ela falava, vai vir descontado 300, aí chegou no mês que realmente veio o desconto, estava descontando 360. Para quem está em vulnerabilidade social, tirar R$60 a mais coloca em maior complicação. Então a gente teve uma alta demanda de processos para demonstrar que muitos bancos e instituições financeiras se aproveitaram dessa simplicidade desse público-alvo e fizeram vendas casadas, embutindo produtos sem explicar para eles que ia cobrar tudo isso. E aí a gente precisou fazer ações judiciais para cessar essas cobranças ilegais. Então, assim, virou uma bola de neve do que aconteceu no ano passado. E aí, nesse novo governo, só em junho foi aprovada essa nova lei. Então, assim, esse período de 6 meses, houve uma quietude dessa questão dessas ilegalidades aos beneficiários da assistência.
porque essas coisas acontecem com muitos aposentados e pensionistas. Isso é uma alta demanda de ações aqui no escritório, não só no meu, como de muitos colegas que trabalham nessa área, que são procurados constantemente por pessoas que são surpreendidos com mais descontos do que aquilo que foi contratado e que o gerente do banco explicou para ele que ia descontar. Então, a gente pede muita cautela para depois o buraco não ser maior ainda, porque assim a gente percebe que muitos foram enganados. Teve situações em que os bancos simularam que foi aprovado uma antecipação de um pagamento, sabe? Então a pessoa achou que aquilo foi algo que o governo concedeu e o vendedor dessa instituição não explicou para ele que era um empréstimo. Falou que era uma antecipação do pagamento, mas era empréstimo na verdade. Então daí a hora que ele recebeu aquele crédito, daí a hora que ele foi pegar o pagamento dele, não tinha pagamento. Ele achou que era um extra e não era bônus, né? Antes de terminar, eu queria até assim dar um testemunho aqui que se a doutora está falando, imagine eu fui bancária 12 anos, entrevista a doutora toda semana, então eu já tô macaca velha e eu caí, né? Caí assim, eu fui, né, que eu sou aposentada, eu fui lá sacar meu dinheiro e a máquina também, então eu tô dizendo isso pra você, porque às vezes você tá pagando coisa aí, você nem imagina. A máquina lá primeiro falou sim ou não, eu achei que era o saque, na hora eu pus sim. No meu direito, muitos falaram isso. 62 por mês, mas era uma taxa que eles estariam descontando de mim, para mim ter direito de desconto em médico, umas coisas assim que não tem nada a ver. A hora que eu terminei de fazer, eu falei, mas o que eu fiz, né? Aí eu parei para pensar e o banco não estava aberto aquela hora. Aí eu perguntei para uma pessoa, ela falou, eu acho que você deixou descontar. Contratou os seguros. Aí voltei na agência no outro dia, vai vendo essa. Aí a funcionária falou assim, você tem que vir na hora que o expediente está aberto. Tá. Voltei outro dia, esse tipo de... Porque eu queria que estornasse isso. E aí, gente, você que está em casa, se você fizer isso, você tem 30 dias só para estornar. Se você não estornar nesses 30 dias, vai cobrar e não vai ter mais jeito. Aí eu fui no outro dia, ela fez assim, é só o gerente que pode fazer isso. Doutora, onde se viu? Eu trabalhei em banco 12 anos. Como que é só o gerente que consegue estornar esse valor? Eu falei, então eu queria falar com ela. Ela não está aqui hoje. Então vai rolando. Vai rolando. Então eu consegui acertar isso no 5º dia. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. Mas quem não tem essa disposição para ficar indo em banco, muitos... E nem percebe que está descontando isso. Nem percebe, alguns não percebem. E outros, assim, que nos procuraram falando assim, eu tenho até vergonha de ir lá falar que eu não li o que estava no caixa eletrônico e eu apertei. Sabe assim, foi isso que aconteceu. A simplicidade da pessoa, da simplicidade... De repente ela tem vergonha de ir lá falar pra gerente que não leu, que não entendeu. E aí acaba tendo esse prejuízo. Você quer mais ver uma pessoa esclarecida que eu sou? E eu fiz isso. Foi levada a erro pela máquina. Né? Então aí, tudo bem, depois de 5 dias, consegui falar com a gerente, que é uma só, aí estornaram. Então isso que a doutora está falando é muito importante, a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque aí você pensa que vai receber o salário mínimo, daqui a pouco você não está recebendo nada. Você só está pagando taxa por banco. Tem que tomar muito cuidado, porque compromete muito a renda. Eu até, pensando, se o governo quer ajudar essas pessoas nessas questões de transferências de renda, por que ele não prevê o pagamento de 13º salário para esses beneficiários também? Porque nós usamos o 13º salário para usar para cobrir algumas despesas extraordinárias que surgem, não é? É muito melhor fazer isso do que autorizar empréstimo e a pessoa ficar contraindo mais dívida. Então vamos prestar atenção. Doutora, muito obrigada pela informação, né? A doutora aqui do escritório, sempre nos orientando, sempre nos ajudando, né?
E foi para você mais um Quiz da Previdência com a doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.